militares foram pesquisar OVNIs no interior da Amazônia. Nós temos uma série de ataques de pessoas que alegavam que após o encontro com essas luzes, ganhavam uma espécie de fraqueza. Luzes vinham do céu para sugar o sangue das pessoas. Se a gente for pegar todos os casos ufológicos, a gente não dá uma Operação Prato. Ele é o maior caso ufológico da história mundial. Dá pra galera entender. Tava lá o pessoal no Pará vivendo sua vida tranquilamente. Sim. De repente, pum, começou a aparecer umas luzes no céu. Uma coisa assim. Só que essas luzes elas não ficavam só no céu, né? E aí que tá o lance da parada. O modus operandi dessa luz, segundo as alegações da época, era que ela descia, ela lembrava uma estrela. De repente, estava se movendo, ela parava. As testemunhas falam que elas chegavam até nível do chão, projetavam um foco de luz na pessoa, que ficava instantaneamente paralisada, sem conseguir fugir, reagir, gritar, nem nada nesse sentido. Um segundo foco de luz, como se fosse uma espécie mais concentrada, como se fosse uma espécie de laser, atingia a pessoa mais ou menos ali na região do peito, nos braços, no pescoço. E então a pessoa desfalecia com fraquezas, muitas vezes desmaiava, às vezes não, às vezes ficava acordada, mas com fraqueza. A luz ia então embora. E aí eu chamo esse fenômeno de agressor fantasma de início, assim. Porque imaginar que algo assim acontece é algo muito interessante, porque é como se você tivesse um serial killer que ele não pudesse ser pego. Como é que você pega algo desse jeito? Algo que, em teoria, se comporta desse jeito? Então, quando aparece lá em Viseu, naquela pequena cidade interior, bem na fronteira, o fenômeno, ao invés de ir para o Pará, ele vai para o Maranhão primeiro. E no Maranhão, acontece a exata mesma coisa que acontece no Pará. É um negócio até impressionante. Tem até umas crenças complementares, assim, que a galera do Pará não acreditava, mas do Maranhão acreditava. Por exemplo, eles acreditavam que quando eles acendiam um cigarro, ou ligavam algum tipo de lampião durante a noite, isso tinha capacidade de atrair. Caramba. É como se tivesse algum tipo de sensor térmico, alguma coisa nesse sentido que fazia com que essas luzes se aproximassem. Aí o pessoal deixava as luzes apagadas para evitar. Exatamente. Então, assim, foram 2 meses de puro caos. Tem até um caso no Maranhão que para mim é bastante emblemático, assim, eu acho que ele é muito legal. Que ele fala sobre uma galera da polícia que estava atravessando de uma cidade para outra de jipe, é perseguida por um desses aparelhos, o carro para e a luz fica ali, para junto, e aí os militares, os policiais, eles começam a tentar se comunicar. Eles começam com os faróis ligando ali para tentar se comunicar. A luz meio que se comporta de uma maneira meio estranha e sai fora. E aí, mano, a gente acompanha todo esse processo de investigação. E aí fala, pô, vamos tentar de novo. Só que eles nunca mais conseguem esse mesmo fenômeno. Mas aquilo é visto. Tem casos de ataques lá também, mas as pessoas naturalizaram o fenômeno de uma maneira mais pacífica, assim. Eles viam mais eles atravessando o céu. Tem ataques, é dito que tem ataques, mas a maioria das pessoas vem apenas as luzes. Vem as luzes, a parada tá lá. A gente tem centenas de testemunhas, pelo menos. E tem uma situação também de relato que essas luzes, por exemplo, entravam dentro de casas, pessoas dormindo, e ela fazia uma espécie de escaneamento. Sim. Saia uma luz em cada pessoa, assim como se estivesse escaneando, e depois ia embora. Essa é a história do Rony. Não tem uma história muito parecida com essa nesse sentido, mas é um comportamento muito semelhante dessa coisa de vir essa coisa do objeto no céu e jogar uma luz de alguma maneira, né? Inclusive, talvez essa interpretação do escaneamento seja algo que a gente faria hoje, mas talvez em 77 ninguém nunca teria visto isso dessa forma. Poderia ser um ataque, se fosse há anos atrás, poderia ser qualquer coisa, né? E aí a luz chega até mais ou menos São Luís e tem toda aquela coisa meio histeria coletiva, a galera falando, gente pela da rua falando que foi atacada, coisa nesse sentido. E o fenômeno para. Ele tem 2 meses que ele para. No Maranhão, isso aí. Isso no Maranhão ainda. E aí a gente chega em setembro, outubro, quando o fenômeno recomeça, só que dessa vez bem no centro do Pará. Bem ali naquela região de Ubintuba, Bragança, Santo Antônio do Tauá, Viseu não, Vigia, sem confundir, Viseu com Vigia. Vigia, que também é uma cidade que fica do lado de Colares, e então chega em Colares. E aí o que acontece? Tem um grande avistamento na cidade de Vigia de Nazaré, que tem um prefeito, José Uidone, que ele vê, ali você não tinha luz elétrica no interior do Pará ainda. Vigia tinha, porque eles tinham uma espécie de gerador a combustível, assim. Todas as 6 da tarde ligava aquele gerador e gerava luz pra galera. Naquele dia não ligou. E a galera ficou, mano, o que tá acontecendo? E aí o pessoal foi na rua ver o que estava acontecendo e tal, e apareceu todo um show de luzes. Esferas luminosas atravessavam de um lado para outro, indo para regiões diferentes. E a galera toda da cidade vendo. O prefeito e tal. O prefeito, então, manda uma mensagem para os militares e, cara, era uma situação de caos. O prefeito falava que vinha pau de arara cheio de gente que se dizia atacada.
E aí ele começou a ficar, porra, mano, isso aqui tá uma situação que tá começando a ficar fora de controle. Ele o prefeito, então, né? O prefeito é que, tipo, dá o start na operação, né? Sim, ele que dá o start na operação, porque ele liga para o primeiro comar. Para quem não sabe, o Brasil é dividido em comares, né? Que são comandos aéreos regionais, que é a galera que cuida de vários setores do Brasil, né? De Lanterna Verde, vamos dizer assim. Tem cara, se eu não me engano, são 6 ou 7 comares. A Força Aérea Brasileira ela divide o Brasil como se fosse em quadrantes. Sim. E aí você tem em cada quadrante desses um centro de comando, né? Que é esse comar aí, e que lá fazem todas essas decisões. E aí o prefeito liga para os militares, que um deles se identifica como comandante ali do primeiro comar, que eu acredito ser o Protásio Lopes de Oliveira, né, porque acho que ele era coronel. E ele fala, não, manda um informe em texto que amanhã a gente está aí em tal horário. Ele fez isso, dia 20 mais ou menos ali de outubro, os militares chegam para fazer as primeiras vigílias e investigações e começa então o que a gente chama de Operação Prato. E aí tem uma primeira coisa legal para falar, né? Muita gente acha que foi a Força Aérea Brasileira inteira para lá, né? Não. E a equipe eram 4, 5 pessoas, né? Sim, era muito reduzidíssima, pequeno, né? Acho que o momento em que mais teve militar, se eu não me engano, foi no dia 1º de novembro, que chega de helicóptero o famoso Capitão Holanda, junto com o Camilo, que era o chefe dele. Porque dentro do primeiro comar tinha o tal do A2. A2, ou também conhecido como segunda seção, que era a galera que ficava monitorando movimentos subversivos da sociedade. E foi essa galera. É uma central mais de inteligência. Tinha outros órgãos de inteligência dentro da aeronáutica. É o equivalente a P2? Seria mais ou menos algo nesse sentido. E aí eles falam, galera, vocês que são aqui de inteligência, vocês vão lá fazer essa tal de Operação Prato. Quem comandava a 2 na época era o Camilo. Era o coronel Camilo, e que era o chefe da Holanda. E ele tá lá na operação, ele vê as luzes. Ele não fala muito. E é interessante porque a gente conhece pela grande entrevista do Holanda, pela revista UF, em 1997, quando ele revela tudo. Mas, e dá a entender que o Holanda era o cara que era meio... É porque o Holanda virou protagonista por causa disso, né? Por causa disso. Os outros eles eram mais low profile, sim, assim, sim. Não tinha nada dele, Mas então, vamos lá, o prefeito ligou lá, falou, galera, aconteceu um negócio aqui que vocês ficam pra cá. E aí os caras vão. É a Força Aérea Brasileira que vai, né? A FAB, né? Que vai, primeiro vai o quê? 4, 5 pessoas mesmo? 4, 5 pessoas. Todo mundo fala, todo mundo que entende, que tava lá, etc. Por exemplo, o Fernando, que é filho do Flávio Costa, sargento Flávio Costa, ele fala, cara, não cabia dentro de um Fusca a Operação Prato. A Operação Prato inteiro, jogava uma bomba naquele Fusca, acabou a Operação Prato, não tinha nada. Só que aí, o que acontece? Vira aquela narrativa fantasiosa de que existiram centenas de militares da Operação Prato. Foi uma operação que até hoje está acontecendo. Isso é uma questão, né? A galera fala como alegam se fosse... que até hoje aparece luzes lá no Pará. Como se o primeiro comar fosse uma espécie de área 51, e não é bem assim nesse sentido. Para falar a verdade, oficialmente, a gente tem ali de 20 a 30 dias só de Operação Prato no máximo. É que isso se confunde muito com as vigílias que o próprio Holanda e o sargento Flávio fazem depois, até final de 78. Se você forçar a barra, dá para considerar que tem 1 ano de Operação Prato. Se você considerar essa extraoficialidade com o que foi oficial. Porque esse do oficial foi que a aeronáutica falou, bicho, eu não vou mais ficar financiando esse negócio aí não. Vocês estão tudo indo pro mato, isso custa dinheiro, eu tô tirando gente da minha força, etc. O Brasil já estava passando por uma série de questões econômicas ali. Então, tipo assim, falou, vocês querem ir, vai pro mato, mas a gente não vai dar mais nada. E eu acredito também que a cobertura da mídia também podia desacreditar, né? Os militares não levar muito a sério por conta da cobertura que a mídia fazia. Exatamente. Então, a questão toda era que eles queriam verificar o que estava acontecendo. Só que aí que tá. Mas vem cá, antes de eu explicar, eles queriam verificar até por uma questão de segurança nacional, né? Exatamente. Tipo, então, tem alguma coisa no céu do Brasil, quem tem que tomar conta disso é a Força Aérea Brasileira. Vamos lá para ver o que é. Pode ser lembrando que a gente está falando de 1971, era ditadura aqui, a gente vivia a Guerra Fria também, né? Teve a guerrilha do Araguaia que foi ali do lado. Teve a guerrilha também que foi nesse um pouquinho antes, né? Nos Estados Unidos agora tá aparecendo drone, já acionaram o FBI para investigar. Então. É assim, tem... É que existe existe um estigma social com relação ao ufologismo. Os ufólogos, eles têm uma certa razão com relação a isso. É que é complicado porque tem ufólogos bons e ruins, assim como tem jornalistas bons e ruins, divulgadores científicos bons e ruins, né? Tem ufólogos que acabam meio que queimando o filme da galera, né? Mas, no geral, é uma parada que a galera, primeiro, não tem como explicar. Eu acredito que o fenômeno existe. Algum tipo de fenômeno existe. Eu não acredito, inclusive eu não acredito em hipótese extraterrestre. Não acho possível. Não quer dizer que eu não acredito que o fenômeno tem um quê fantástico ali no meio, nesse sentido.
E quando a gente abordou sobre esse viés, foi uma das coisas que eu falei, mano, eu não quero discutir se você acredita ou não se é extraterrestre. Porque quando a gente para nessa conversa, a gente não discute mais. Vai ficar a vida inteira. Vira nisso, filosofia. né? Fica sacane, é balão, é o que é. Aí você dá a sua opinião, eu dou minha opinião e fica nessa. Você foi pelo lado certíssimo, cara. Que eu vi, tudo. Foi o lado, eu acho que achei sensacional. E como eu isso. falei, não tem problema a pessoa ter uma pré-definição do que. Não tem nenhum problema. Tem zero problema. Cara, eu conversei com pessoas que acreditavam que os OVNIs estão aqui desde a origem da humanidade, foram responsáveis. Aquele rolê meio eram desastronautas. Falei com pessoas que falavam, mano, não acredito. Só que isso é interessante. Os mais céticos que eu entrevistei, eles não desacreditavam o fenômeno luminoso no céu. Eles acreditavam os ataques. A materialidade é tão forte da Operação Prato que fica muito inviável você desacreditar no fenômeno luminoso. Podemos discutir aqui, é estrangeiro, é uma tecnologia humana, não é, etc. Existe toda essa discussão, é óbvio, né? Mas não dá pra falar que é tudo mentira. Uma questão que eu tenho do lance que eles vinham a luz meio que atirar o negócio da pessoa. Mas foto mesmo de uma pessoa machucada só tem uma, né? Só tem uma, que é da Aurora Fernandes, que acontece em Belém. Por quê, cara? Famosíssima foto, aliás. Que é a foto que ela tá deitada, tem um cara do lado, que é o cara da... Né? E por que só tem uma foto disso, será, hein? A gente precisa chegar em Belém. A gente começa aqui, ó. Esse documento que eu tenho aqui, ele não é nada especial. Esse aqui é o relatório da Operação Prato, que está disponível no Arquivo Nacional. Ele tem bastante páginas, inclusive quem compilou isso aqui dessa forma foi o site operaçãoprato.com. Eu acho que é sempre importante a gente dar os créditos, porque assim, a gente nunca vem do nada e a gente nunca está sozinho. Então é importante dar os devidos créditos para a questão, porque senão fica feio. Porque em algum momento você vai pedir ajuda e às vezes se você não dá ajuda também, fica complexo. Então até para o pessoal saber, quem quiser acessar, aliás, o podcast do Andrei lá, da Operação Prato, ele tem um site também. Sim, tem uma enciclopédia lá. Tem uma enciclopédia onde tem várias coisas e tal. paratopia.com.br/Operação Prato, sem acento e cedilha. A gente fala esse relatório está lá no Paratopia também? A gente não colocou porque a gente acredita que isso está no Arquivo Nacional, as pessoas conseguem, com um pouquinho de esforço, conseguem baixar isso aqui. Se quiser o relatório, o Felipe Raime já fez uma live um domingo de, não sei, 7 horas, lendo esse relatório ao vivo com a galera. Sim, é muito legal porque tu vê que o negócio é sério. Eles não falam que é alienígena. Ó, uma luz aqui, aconteceu, passou na trajetória tal, da altura tal. No máximo que tem é que quando eles entrevistam pessoas que veem seres, fala, não, a pessoa viu que não sei, tem um desenho, croquis, né, do pessoal falava que via seres loiros, né. Operação Prato? Na Operação Prato. Eu já vou chegar nisso. Ó, para vocês terem a noção aqui, o Ministério da Aeronáutica, primeiro Comando Aéreo Regional, isso aqui é do dia 20 de outubro de 77. Agente, Ernesto, Luciano e Walter. 3 pessoas. 3 caras. Ó, meios, transporte, viatura descaracterizada, um carro. Comunicação, transreceptores portáteis, deve ser aqueles octops. Fotografia, Minolta, que é a marca da câmera. Gravação, gravador Uher, que é um modelo do gravador óptico, um binóculo e um teodolito. Teodolito é aquele equipamento que você olha na medida do céu. Né? Sabe por que eles levaram teodolito, cara? Oi? Por que eles levaram teodolito? Provavelmente é para medir distância dos objetos. Porque se o objeto passa, né? É estranho. E financeiro, verbo operacional. Eu imagino que não vai ser melhor essas coisas aqui, né? Comi um pouco manteiga. Mas é isso, mano. É uma estadia, é uma janta pro cara, né? Não, isso aí é muito legal de mostrar nesse começo por causa disso, pra pessoa tirar um pouco. Cara, eram 3 pessoas, cara. Meio que o cara chegou e falou, galera, vocês 3 aí, cara, vocês são da inteligência. Vai lá, o que essa luz aí que esse cara aí tá desesperado. É tipo cara. uma briga do bar que você liga pro 90 e vem os 3 caras lá. Na briga do bar chega mais gente. Hoje você liga pra polícia na briga do bar, já chega umas 4, 5 viaturas. Aqui foram 3 caras só, né? E esses 3, eles já viram alguma coisa? Já? Não, eles já estavam completamente crédulos, porque quando o Holanda chega, eles ficam, você vai ver umas paradas. Não, mas o Holanda vai chegar... O Holanda vai chegar em 1º de novembro ainda. Alguns dias depois, dias depois. Esses 3 são os iniciais. São os iniciais. Inclusive o Ernesto aqui, são codinomes aqui, o Ernesto é o Flávio Costa, que eu acabei de citar. O Luciano é o tal do Moacir, que a gente tem entrevista também no nosso podcast, uma entrevista inédita. E, enfim, tem o Walter aí, e aí a gente tem conjecturas sobre quem é o restante da galera, do pessoal. O Costa é o que fez o registro em vídeo e foto? Foi o Flávio, foi o Ernesto, o Flávio. E ele era ele era muito nerdão. Ele era aquele cara que escrevia os relatórios à luz de lamparina, fazia os croquis, desenhava, fazia a parada e que continuou a pesquisa. E o que a gente acredita, melhor dizendo, vamos corrigir, e o que a aeronáutica acreditava que era o que estava fazendo os vazamentos.
meses e anos depois. Né? Agora uma questão. Esses caras aí, eles tinham alguma coisa assim de Viés. acreditar, algum viés? De acreditar ou de já ler sobre o fenômeno? Gostar do assunto. Vamos falar assim, do fenômeno ufológico mesmo. Eles já eram eles eram believers da vida? Sim. O que você acha? Então, a gente não tem uma informação muito concreta sobre isso. A impressão que me dá sobre isso é que não apenas eles, mas uma galera da aeronáutica no geral já acreditava nessa parada. A gente, em 77, já estava rolando nos Estados Unidos a segunda onda ufológica. Então essa galera estava provavelmente vendo material de ufologia, uma pá de... Só que eles não podiam falar. Porque, pô, tu é militar, né, cara? Tu vai ficar acreditando em disco voador, né? Em ET, né? Então o que acontece? Eu tenho indícios e conversei com pessoas que acreditavam, tanto o Protásio do primeiro comar, o comandante do primeiro comar, quanto o Flávio Costa, quanto o Holanda, quanto o Camilo, todos eles acreditavam. Só que quem pagou de maluco no final foi o Holanda. Foi a galera que foi desacreditar ele. Porque ele realmente... Eu gosto de brincar que as pessoas são mordidas pelo mistério. E o militar, ele tem uma... Cara, militar tem uma coisa. Pode ter todo o resto, mas uma coisa é certa. Hierarquia. Você não pode ir contra a hierarquia ao seu superior e contra a instituição. Você vai defender a aeronáutica até o final. E o Flávio e o Holanda, eles trabalhavam nessa zona cinzenta, que eu acho que eles foram mordidos pelo mistério, e eles falam, mano, isso aqui é maior do que eu. É maior do que eu acredito, é maior do que o que eu treinei para fazer. Então eles, invariavelmente, acabaram sendo tratados de uma maneira como se fossem... Ficaram doidos, assim, não das minhas palavras, mas foram várias pessoas que a gente conversou, eles foram tratados dessa maneira lá dentro, inclusive, nesse sentido. Mas a galera já acreditava. Já acreditava e quando eles viram, pronto. Era o que eles estavam... Mas aí vem uma pergunta. Você acha que o cara ali, quando chegou lá, o chefão deles é o Sampaio, né? Não, tem o Camilo, que é o do A2. É o Camilo, né? Camilo, é. Quando o Camilo chegou ali, você acha que ele chegou pra galera e falou assim, galera, tá acontecendo umas luzes aí, quem aí acredita em disco voador quer ir pra lá ver? Você acha que ele chegou de um jeito assim? Uma sugestiva. Sugestivo, A assim? gente tem um indício disso numa entrevista que a gente tem com o Nascimento, se não me engano, o Sargento Nascimento. Ele fala na nossa entrevista o seguinte, ele fala quando ele foi chamado, vamos fazer isso. Um colega dele virou pra ele e falou, pô, fala lá que tu gosta de disco voador, porque isso vai aumentar a tua chance. Ele fala isso. Da boca do Nascimento, ele fala com o colega dele, falou. E o Nascimento falou, mano, eu não vou falar isso, porque eu não vou mentir. O Nascimento é o cara que ele é mais meio Caxias, assim, ele não... Até o final, missão dada, missão cumprida, não tem que falar sobre isso, e acabou. Porventura ele já estava bastante idoso, ele acabou cedendo uma entrevista, né, que a gente acabou passando no podcast. E isso é muito legal, porque são coisas inéditas. De um caso de 50 anos que todo mundo já achava que estava meio exaurido nesse sentido. E não, a gente está achando pessoas. E essas pessoas, e isso que é a parada. Eu podia ir lá e podia ver todos os indícios de que nada daquilo aconteceu. Mas não foi isso que eu encontrei. Eu encontrei realmente uma materialidade bastante forte. Mas por causa do período de tempo, é muito difícil a gente achar laudo. Cara, é impossível. Porque 50 anos, cara, dá 10, 15 anos a galera queima um negócio. Por que vou estar laudo do Chiquinho Freitas, vou estar guardando esse negócio? Não tem como. Não tem espaço suficiente. Andrei, você falou agora há pouco sobre essa tendência da galera da aeronáutica, faz que não sai, de acreditar. Cara, eu recebo muito e-mail de piloto de avião. Sabe, o pessoal me manda muito e-mail pra falar, pô, sou piloto, eu vejo umas luzes assim, sabe? Eu fico pensando assim, uma conversa que a gente até teve um tempo atrás, que um piloto, ele não é treinado para entender fenômenos atmosféricos, identificar satélite, então eles devem ver muita coisa. Sim. Eles devem ver, pô, você tá no avião à noite, mano, o que você deve ver? E essa é a questão também aqui da Operação Prata, assim, tem uma galera mais cética que fala, pô, mas os caras podem estar enganados. Eu entendo isso de um cara que ele não tem, às vezes, uma instrução formal, nunca viu um helicóptero, nunca viu um avião, etc. A gente pode até forçar essa barra nesse sentido. Mas, cara, para membros da aeronáutica, mesmo, beleza, se a gente for pra teoria do, eram protótipos estrangeiros, aí até aí vai, beleza. Mas acreditar que eles não sabiam reconhecer um helicóptero, um avião, eu acho que pra mim já passa de uma forçação de barra da galera que tá tentando forçar o descrédito. E essa é a parada, Andrei, porque você acredita em ufologia? Não, mano, isso aí faz parte da investigação, você tem que levar em conta alguns pressupostos. E essa parada, às vezes é um cara que contaminou, por exemplo, se fosse um cara que era entusiasta de ufologia lá no meio, a gente poderia falar, pô, tudo que esse cara produziu pode estar contaminado. Mas quando todo mundo tá vendo, e a gente entrevista o maluco que tava do lado e fala, não, mano, não acreditava, não via, tive a oportunidade de ver, via a parada do disco.
via a luz, eu vi o disco lá dentro. E, e o cara falando categoricamente. E pra mim, aquilo ali não era sonda, aquilo ali era tripulado. Aquilo era inteligente, era tripulado. E aí eu vou falar o quê? Vou desacreditar o cara, porque é aeronáutica, cara. Eu não sei reconhecer esse negócio, eu não sei, às vezes eu não sei reconhecer balão. Esse cara maluco, no mínimo, tem que saber essa parada, né? O que é? Aí a gente entra naquele debate, que eu acho que é interessante, mas deveria ser segundo plano, que é a origem dessa coisa toda. Né? Alguma coisa aconteceu. E aí você fala de Belém, por exemplo, que é você tem a Aurora, que tem um ferimento, né? Sim. Uma das coisas que eu fiz primeiramente assim como a ciência faz, a gente precisa separar para entender. Às vezes a gente até junta de novo e não dá o mesmo fenômeno, mas a gente precisa no mínimo tentar entender separando aquelas coisas. Primeira coisa, dá para separar o fenômeno do ataque do fenômeno das pessoas vendo as luzes do céu? E isso foi algo que eu separei muito. Em algum momento eu falei, mano, as luzes no céu existiram. Não tem como não falar. Claro, poder falar, todo mundo pode falar qualquer coisa. Você pode discordar de mim, não tem problema. Mas, tendo em vista a materialidade da coisa, a gente tem foto, a gente tem relatos, a gente tem registro. A gente está falando aqui de centenas de pessoas. Pessoas que estão nos jornais, pessoas que estão no relatório, porque os militares iam lá para entrevistar essas pessoas. E é muita materialidade. Mas aí que tá. Beleza, se eu tenho isso estabelecido, essas luzes eram capazes de atacar? Quando eu chego em Santo Antônio do Pintuba, por exemplo, eu converso com 3 vítimas. E elas falam, não fui queimado. E eu falo, opa, será que essa porra é montada? E eu fico com essa pulga atrás da orelha. E a conclusão que eu chego é que as luzes, as evidências, não dá pra falar de prova aqui, mas as evidências é que as luzes tinham a capacidade de atacar, mas nem todos os encontros geravam ataques. E nem todas as observações no céu geravam encontros. E isso pra mim foi muito legal, porque esse lance da fotografia do ferimento, ele existe. Eu vou pedir pro nosso queridíssimo técnico aqui passar. Eu tenho Cris. É o Cris. Eu tenho... Fala aí, Cris, tudo bem? Eu tenho uma pequena pastinha pra você que eu acabei de mandar. A gente pode começar aí vendo eu nomeei como imprensa. Essa aí. Tá como imprensa. E aí a gente vai chegar na Aurora, eventualmente. Impressão, a gente vai seguir com o catena 1, 2, 3, 4. Pode colocar primeiro. Pode jogar na tela. Muito obrigado, Cris. Você é um amor de pessoa. Um problema que é palmeirense. Olha Tirando só. isso, Se melhorar a estrada, né? Tem que ter. Ai, mas... enquanto ele põe aí, sacane, existem relatos antigos, existe sim algo nesse universo tão grande. Nós não somos sozinhos nesse universo. Grandes relatos de abduzidos, avistamentos de OVNIs, avistamentos de seres. Existem sim. Isso aí. Tá bom. Eu li assim porque ele escreveu tudo em caixa alta. Gritando. Sacana! Ó, essa imagem, Então, vamos lá. essa imagem pra gente, ela é muito legal. Vocês estão vendo, o objeto voador apavora o Bintuba. Se não me engano, essa matéria é de outubro, início de outubro. Outubro de 77. O Bintuba, o que acontece? O Pará, ditadura militar, por questões estratégicas, decidiu povoar a Amazônia, né? Questões. E aí você tinha essas pessoas que viviam bem à margem da sociedade, em regiões que não tinham estradas, elas se locomoviam todas por rio, e que criavam comunidades muito pequenas e isoladas. O Bintuba é uma vila que tinha mais ou menos umas 110 famílias. É o que diz uma dessas reportagens. Eu estive lá. E essa primeira foto aí, essa foto de cima, você vê que tem 2 senhoras e tem 6 crianças. 2 dessas crianças eu entrevistei. 2 dessas crianças, a gente vai chegar na foto delas daqui a pouco. A senhora já não tá morta. Essa senhora, essa do meio aqui, não, já morreram, infelizmente. Faleceu a dona Almada Costa, Beatriz, faleceu 1 ano antes de eu chegar no parque. Cara, infelizmente. Né? E sabe como é, pra você ver, Andrei, mas eles querem vender a história pra ganhar dinheiro. Sabe quando eles relembraram essa história, quando saiu Linha Direta Mistério da Operação Prato? Lembro. Eles viram essa parada e falavam, mano, isso aqui, foi a gente. Essa foto aí da senhora do meio, é a Beatriz Almada Costa, ela foi a única pessoa que foi atacada 4 vezes. Caramba! E aí eu conversei com os 2 filhos dela, né, a Anselma. Esses são os que estavam jantando, né? Não, os que estavam jantando esse de baixo. Ah, tá, estavam jantando de baixo. Tá. Eles foram atacados 4 vezes, toda essa criançada viu. Ela tá encenando ali, parece. Tá até encenando ali, parece. Esse de baixo é muito interessante, São Miguel Arcanjo, Dona Teófila à direita, e vocês veem essa pequena figura à esquerda, aquela pequenininha, ela sofre de nanismo. Eu conversei com ela foi uma pessoa que a aeronáutica não conversou. Então ela é bem inédito mesmo. Todas as pessoas, infelizmente, já faleceram, né? E essa do jantar mostra como esse ataque era violento. O que a testemunha testemunhou
é que eles estavam jantando, essa luz aparece na janela, foca nos três, eles se paralisam. O Miguel é o mais afetado, diz que ele segura a mesa assim com garra assim durante o ataque e ele desmaia depois de serem atacados. A dona Benedita, essa da esquerda, ela fica com o braço amortecido. E é muito engraçado que a gente entrevista ela e ela fala, não, porque a gente pegou alho, a gente passou um alhozinho no braço. Tipo, era o que podia ser feito na época, saca? Os São pequenos... pessoas simples, né? Muito simples, muito simples. E... É isso aí que você falou do lance de olhar no olho. Eu já fui ufólogo, né? Sou ex-ufólogo. Converti, tô brincando. Hoje a gente vai converter ele, gente. Vai me reconverter. Não, e esse lance aí de você, que eu sou totalmente cético e tal, mas quando você conversa com a pessoa e ela tá te falando, cara, você fala, cara, por que essa pessoa vai mentir para mim, cara? O que ela ganha com isso? Nada. Ela tá lá, cara, tipo, semi-analfabeta ou analfabeta, vivendo num lugar que não tem nada, não tem nem estrada, não tem nada. Por que ela vai fazer isso, né? Se a pessoa quisesse ganhar dinheiro, cara, contava essa história pra qualquer outra pessoa. Então Eu até falo no podcast. Às vezes, por exemplo, a gente quer racionalizar às vezes uma mentira, por exemplo. Eu acredito, tem gente que às vezes nem precisa de motivo pra contar uma mentira. Às vezes a pessoa é mitomaníaca. É possível. A questão é, o relato era parecido com todas as pessoas. O relato era sempre o mesmo. Mudava, tinha umas pequenas variações, a gente daqui a pouco vai falar dos seres. Mas é isso. Tem o delegado também, ali atrás, se eu não me engano, o Benjamin Amarauamin. E todo mundo ali era amigo da mesma família, assim, porque era a galera que se conhecia ali, casa com primo. Porque na verdade isso aí não chegava nem a ser muito cidades, né? Eram vilarejos, assim, né? Não tinha nada, mano. E eram pessoas que, tipo, o teu vizinho morava a 200 metros, era longe, assim. Porque a galera ia pra plantar, pra ter uma terra, um pedaço de terra, né? Nunca teve reforma agrária no Brasil, então a galera fazia de uma maneira, tipo, pô, quero no mínimo ter um lugarzinho pra eu plantar minha coisinha, ter agricultura familiar, etc. E aqui no jornal tá engraçado, ó. Dona Maria Luísa, deve ser Luísa, né, cara? Dona Maria Luísa pede e suplica que o governador olhe para o problema e tome providências. Sim. Não tem guardas lá suficiente. É pouca gente. Como você vai fazer uma coisa qualquer? Imagine se chega aqui em Belém. Vai ser o nosso fim. Vai ser o fim do mundo se chegar aqui. Por isso o governador precisa tomar uma providência. Olha que demais. Mano, olha a urgência dessa galera, mano. E era um negócio que, assim, os relatos aí são assustadores. Da galera escutar a outra casa sendo atacada. É um negócio que os gritos, as paradas, via as luzes indo embora. Porque a luz era muito rápida. A luz vinha, te atacava e ia embora. Então realmente é um agressor fantasma. Só que os ataques foram tantos que mesmo sendo tão rápido, as pessoas testemunhavam as luzes, escutavam os gritos, os ataques. É uma coisa muito estranha. Era sempre à noite? Era sempre à noite. Não tinha ataque de dia? Não tinha ataque durante o dia. Se eu não me engano, tem um ataque relatado durante o dia, que se eu não me engano é 3 horas da tarde, mas é um relato meio obscuro, assim, e a gente não vê outros parecidos, assim. Dava 6 horas da tarde e essas paradas apareciam. Iam até 5 da manhã. Eu faço essa pergunta porque eles falam muito de luzes, né? Sim. Mas como tá à noite, você não consegue talvez ver o corpo disso. Sim. Né? Você vê a luz, porque ele deve ter aquela luz mesmo pra orientar, sei lá o que é. Mas ele não vê o corpo, não sabe, né, o resto Isso dele. é uma coisa muito interessante, porque quando eu conversei com essa galera, eles não acreditavam em disco voador, eles nem sabiam o que era isso. Eles eu imagino, né? É isso que eu ia falar. Eles falavam que era E um anjo. forno. Ah, forno. E aí eu ficava, mano, forno? Eu tô pensando no quadradinho, ligado. né? No quadradinho. Só que o que acontece? O forno pra eles é o forno de fazer farinha. O que era? Ele tem uma estrutura de alvenaria que ela é circular, e em cima, sabe aqueles wok coreano para fazer yakisoba? Fazer yakisoba? Era aquilo em cima, então era um prato gigante. E era um prato embaixo e um prato em cima. Então eles falavam, o forno, um aparelho. Eles não falavam de escovador, nave, essas coisas. Interessante isso, hein? É muito tempo, mano. Cada um dava, através da sua realidade, explicações sobre o que era aquilo. E na Se você época, cruzar, tinha um semelhança. eles achavam que eram japoneses. Eles não achavam que era alienígena. Porque que acontece? A gente está saindo aí da Segunda Guerra Mundial já tinha bastante tempo, mas ainda ficava um pouco daquele estigma. E o Pará foi uma região que recebeu muitos japoneses. Que é uma colônia japonesa fortíssima no Pará. Eles começavam a ganhar dinheiro, porque sabiam plantar, e aí começavam a plantar o tal do açaí, né, tempero, acho que pimenta do reino foi a primeira, era caríssima a pimenta do reino, a galera começou a ganhar dinheiro. E, mano, essa galera toda trabalhava com os japoneses, às vezes, e falava, mano, isso aqui é... E o que estava acontecendo no Japão? Era aquela época que o Japão estava bombando tecnologicamente. Então era referência das pessoas, mano, só pode ser japonês. Para fazer experimento, tá roubando sangue. E esse lance de roubar sangue, de sugar o sangue, é porque é aquela velha história. Se a pessoa tem uma fraqueza e fica com uma queimadura, sentia muitas vezes uma picada, a pessoa acreditava que o sangue dela estava sendo sugado. Então ela juntava, não quer dizer que seja, mas era como elas interpretavam essa questão toda.
Então, pra você ver que não dá nem pra você apelar pro... Ah, o ufólogo foi lá e contaminou a parada. Porque o relato encaixa em tudo que a gente conhece, mas não é o mesmo discurso. É outra parada. Isso é muito, muito interessante. Pode ir pro 2? Pra imagem número 2? A imprensa 2. Pode. Tem 7. Esse aí é o desenho que o José Wildoni fez da direção que as luzes fizeram. José Wildoni era o prefeito, Era né? o prefeito. E aí ele desenha... Isso aí, se eu não me engano, dia 20 de outubro foi o dia que os militares chegaram, ou seja, isso aconteceu dia 19. 19 é noticiado dia 20 e o José Wildoni fez o desenho da trajetória que as luzes que eles viram fez. Ó, olha embaixo, o Birutuba pode ser abandonada. Olha o clima que Caramba, cara. Tava caótico, né? Rosita foi através do relato dela que ficou conhecido o fenômeno como chupa-chupa. Ah, ela que deu o nome? Não é ela que deu o nome, mas o jornal que retrata ela dá esse nome, porque ela, o segundo jornal fala que na região as pessoas já começaram a chamar de chupa-chupa ou chupa. Entendi. Que dava essa... assim, pode rir, galera, é meio ridículo o nome de chupa. Mas assume essa mas é coisa que a meio gente tem que folclórica, colocar... né? Mas sim, cara, eu pra falar a verdade, eu nem acho ridículo não, cara. Porque, pô, essa galera simples pra caramba lá no meio, o negócio vem e te suga, o quê? Tá te chupando mesmo, né? Sim. É isso mesmo. Uma coisa que eu ia perguntar é o seguinte: esse pessoal, eles não têm o conhecimento de tecnologia, de nada disso, o pessoal lá que eu falo as testemunhas, né? Mas eles têm um conhecimento de lendas da região. Algum deles chegou a... Porque eu sei que no Maranhão, lá no seu episódio, o pessoal lá fala que era o Cavalacanga, né? Cavalacanga, né? Que era a cabeça de uma pessoa amaldiçoada, uma bola de fogo que te mordia e aí você virava a nova Cavalacanga. E sua cabeça saía durante a noite. Que era uma lenda daquela região. Aqui você chegou a ouvir alguma coisa assim? Das pessoas que eu entrevistei, as pessoas tinham plena noção de que aquilo não é folclore. Eles falavam, não, eu sei o que é. Matinta Pereira, por exemplo. Boitatá, essas coisas. Mano, não é essa parada. Fogo fato. Mano, eles falavam, fogo fato. Foi uma coisa que acha foi que muito eles são legal, ignorantes? Não, eles sabem o que é fogo fato. Não, mano. Às vezes você tá na mata, tá caçando à noite, você vê o fogo fato passando, matéria orgânica. As pessoas sabem. E é uma coisa breve, né? Uma coisa breve. Até tem a capacidade de perseguir, porque se você sair correndo, cria aquele vácuo, o fogo vai junto. Vai junto. Mas não era isso. As pessoas chamavam de aparelho. Pra elas era tecnológico. Então tinha um som, de repente. Tinha um som. O som, quando eu conversei com o seu Sebastião, um dos garotos da foto, ele falava. E aí foi legal, porque o garoto, bem Bacurau. Tinha ali o sobrinho dele, né, tio dele, tinha um dronezinho, ele tava brincando com o dronezinho na hora da entrevista. E aí a gente tava conversando e ele falou, lembrava isso aqui. Lembrava o barulho de um drone. Caramba! E aí eu fiquei, mano, essa porra é estrangeira. Nossa, Eu já fiquei assim. se eu ouço isso, eu já me arrepio inteiro. Eu já fico assim, mano, porque não Por era isso que eu larguei a ufologia. O não pessoal era não sabe, mas eu larguei por isso. É. Você fica com medo, cara. Mano, Sério? mas se tu cair, tu fica paranoico mesmo. Se tu por um buraco aí, tu fica paranoico mesmo. Mas isso é interessante, que eles falam que não era um barulho alto. Eles citavam como se fosse... Às vezes não tinha barulho. Algumas pessoas falam, não escutei barulho. Outras pessoas falam, cara, tinha um barulho, mas era um barulho, eles comparam com um motor de geladeira. Aquela coisa meio... Só aquele um zumbidinho, assim. né? Zoado de abelha. Aquela coisa bem... Que doido. É muito, muito, muito doido. Pode colocar o próximo da imprensa. Assim, aqui é uma bruxa, mas por conta do relato que ela dava, as pessoas acreditavam. As pessoas... O que acontece? E isso é o legal, tipo assim, se você imaginar que é uma espécie de histeria coletiva, você pode imaginar que o relato vai para todos os lados e vai se modificando. E no jornal, ele fala, será que é bruxa? Tem pessoas que aí entrevistava padre, fala, é o fim do mundo. Entrevistava pastor, não, são os pecados das outras. Então, tipo assim, existem muitas histórias. Só que, estranhamente, essas histórias não pegavam. Tipo, bruxa é a única coisa que você vai ouvir falar. Porque as pessoas falam, às vezes é magia negra, alguma coisa, tem até em desuso, né? Entendi. Mas o jornal, tipo, vendia todas as histórias, mas o relato se mantinha. Nossa, isso aqui é muito o que está acontecendo hoje, os relatos que os pessoas falam desses drones, né, que eles tentam atirar e a arma para de funcionar, o relógio fica parado. Esse cara que é incrível. Esse é o Manuel Coronha. Com todo respeito, já faleceu, mas... Imagina aquele cabra mais jagunção, aquele cara que andava na cidade armado. O cara embrutecido pela realidade dele. Tu vê que é um cara que, enfim... O relato dele é muito interessante. Ele é um dos relatos que vê seres. Vê esse objeto
ele chama de uma espécie de... Esse desenho aí, né? Esse desenho é baseado no relato dele. É um relato dele baseado nos jornalistas que fizeram. E ele diz que vê duas pessoas, um casal, que ficam com um chapéu de cowboy, aí não tá nem retratado dessa forma, com um chapéu de cowboy, rindo dele enquanto atiram nele. Ele acorda de madrugada, vê a luz, pega a carabina pra ver o que é, vê o objeto, vê as pessoas, mira pra atirar, não consegue apertar o gatilho. Tá tipo paralisado. Ele fica paralisado. Ele fica paralisado, ataque. E o próprio Holanda falou, ele ficou 15 dias com mobilidade, debilitado. Caramba! E aí o que acontece? Ele foi levado pro primeiro comar pra tirar essa história dele. Sabe aquela cena bem luz na cara? Bem FBI. Você vai falar que essa porra não... Policial não bom, ser. policial mal. Isso não é ser. Não, ele fala, é ser. É ser. É ser. O Carlos Mendes defende que ele chegou a conversar com um cara que cuidava da unidade de saúde mental da época, ele falou, cara, esse maluco é saudável, ele não é doido. Mas ele fala ser, mas essas pessoas, né? A Parece descrição pessoas. dele era de pessoas. Era pessoa. A descrição é total de pessoa. Foge dos Greys, por exemplo. Não, é pessoa. É pessoa. E aí, eu sei lá no seu podcast, vou sem galera, vai ouvir, hein? Olha só, 7.510 pessoas aqui com a gente. Olha que legal. Opa! Muito obrigado a todos, mas senta o dedo no like aí. Deve estar faltando like pra caramba. Like ainda é de graça. Então senta o dedo. Vocês vão lá ouvir, nós vamos deixar na descrição. Pode deixar o do Spotify? Claro, por favor, coloca Deixa aí no no Spotify, Cris, na descrição do Operação Prato, vocês vão lá ouvir. Porque eu sei que você lá, você faz todo um estudo sobre esse lance dos seres. Porque foi só esse cara que viu, né? Ou é ele Tem mais. Mas é pouquíssimo, né? É pouco, não tem zero materialidade. Eu, particularmente, na minha opinião, é exagerado. Entendi. É exagerado. Porque você faz... Para a pessoa entender, você pega isso, né? Pode ser que o jornal deu uma exagerada, né? É, Pra vender mais. foi e quando a gente tal. vai falar de mosqueiro. É o ataque mais violento que tem o de mosqueiro, a gente vai falar dele daqui a pouco. Entendi. E esses seres, o que eu acredito? Pô, o cara acorda no meio da noite, provavelmente ele foi acordado pelo barulho, ou pela luz, alguma coisa assim, 3 horas da manhã. O cara já deve estar cheio de sono. O cara sai pra dar um tiro dessa luz. Cara, eu não faço ideia do que ele viu. De verdade, não sei o que ele viu. Não, e o podcast ele é bem honesto, fala assim, mano, não dá pra levar muito a sério seres, porque todos os relatos são estranhos. A gente vai falar daqui a pouco sobre a Velaide, a doutora Velaide, ela também tem um relato de ver seres. Só que o que acontece? O relato ele vai aparecendo conforme as entrevistas vão sendo dadas. No início ela falava que não via seres. Ela viu o objeto e ela falou, só viu o objeto, ele era metade. Em 85 essa entrevista. Em 2005 ela fala, não, tinha seres. Aí a gente fala, Conversou com alguém, então, de repente você viu um ser. eu não acredito que ela mentiu nem nada. O que pode ter acontecido foi duas coisas. Ou ela não mentiu pra não achar que a aeronáutica ia tratar ela como doida. Ou então acontece memória falsa. É isso que eu ia falar. Memória Falsa falsa, memória, normal. isso aí é um Ainda caso mais nem numa muito situação emoção. de muita emoção, né? Nesse sentido, Mas sim. esse aí não tava vivo, né? Esse aí, não, não, infelizmente, já Esse faleceu. seria um cara bom pra entrevistar, então. Seria um excelente. Cara, Chuck então, Norris do Pará. mas essa é a parada. Tem um caso que não tá aqui retratado, porque eu vou respeitar aqui pela família. Tem o caso. O que acontece? Santo Antônio Bituba fica do lado de Colares. Do lado de Vigia, Colares e Ilha do Mosqueiro. É tudo Baía do Marajó. Tudo são ilhotas ali. É uma grande baía, água doce. E Mosqueiro estava acontecendo também. E o Mosqueiro tem um relato aterrorizante, pra mim o episódio mais aterrorizante da série que a gente fez do Operação Prato, episódio 7, que a gente retrata só sobre esse caso de Mosqueiro, que é um casal que tá em casa, o cara meio que acabou de chegar, etc, aparece a luz. E a luz paralisa a esposa, Ah, é a da Silva Amara, né? da Silva Amara. Isso é impressionante. E o seu Benedito. Paralisa a esposa, o cara meio que puxa ela tá paralisada ali, sofrendo um ataque, o cara puxa, ele é atacado também. Eles conseguem, a casa tinha mais de um cômodo, eles iam para outro cômodo da casa. O vizinho escuta a gritaria, vai com a carabina, vê a nave, e no relato do jornal, é dito que o cara viu 2 seres pequenos andando, como se fossem Greys. Eles possuíam armas nas mãos. Inclusive, é o relato que tinha o cachorrinho, né? O cachorrinho É o famoso diz cachorro que- que fica mudo, né? fica mudo e falece. Porque, em teoria, o cachorro morre por causa do ataque. Ele é atacado, é o único animal que é atacado, segundo o relato. Né? É esse cachorrinho, um cachorrinho caramelo. E o que Herói do Brasil. exatamente. É um caso totalmente brasileiro. Isso aí é marca Brasil. Cachorro caramelo foi executado. Mano, a galera vai, leva eles pro hospital, cara, que eles ficam completamente traumatizados. Eles levam ele pro hospital de barco e diz que a luz perseguia eles de barco. Olha que aterrorizante.
Mano, isso aqui é um filme de terror. Eu nem ia dormir nunca mais na minha vida. Mano, eu fico muito imaginando, tipo, Nope, aquelas cenas do que você olha, o bicho já passou. Eu imagino completamente esse clima na parada. Então, assim, e Que doido. aí o que acontece? A gente recebeu esse material, que era prévio do Heitor Costa, em que ele entrevistou essas pessoas. Ele entrevistou o Benedito. Ele só não é uma entrevista inédita, porque o Bob Pratt nos anos 90 também tinha entrevistado. Mas ele conversa com o seu Benedito, ele fala, seu Benedito, e ele confirma a história toda. Aconteceu. Ele descreve exatamente como o jornal fala. A luz perseguindo no rio. Você viu seres? Não. Ele não viu seres. E aí, conversando com vizinhos da época que ainda estão vivos, eles falam, mano, não tinha seres. E aí, no podcast, eu, descabelado, ele fala, mano, da onde que foi tirada essa história de seres? Que saiu no jornal. Tá no jornal esse relato. E aí existe todo esse... Assim, eu acredito que não houve seres. Porque, aí eu fico imaginando, os caras que escreviam, eles já estavam contaminados. E aí qual é a parada? Às vezes no exagero, do tipo, o que você viu? O que você viu? Talvez o vizinho tenha falado, sei lá, posso ter visto uma sombra na Não, e moita. você citou notícias populares. Cara, naquela época não tinha a ética e os critérios que a gente tem hoje pra escrever, né, uma matéria. Então é só escrever. Eu até acredito que foi realmente uma confusão dos caras, assim, que acabaram montando a história pela contaminação de querer acreditar muito em histórias como essa, talvez, né? Mas, porque, tipo, eu tô falando isso na confiança de que, pô, se o cara que foi atacado não viu, os vizinhos não viram, e tipo assim, não é nem tipo, eu não vi, mas o vizinho já era falecido, o vizinho que ajudou ele, né? Mas o cara viu. Não, nem isso. Não tinha papo de ser. Sabe o que é assustador? Vamos supor que esses objetos eram automatizados. Sim. Né? Isso em 77. Cara, em 77, um objeto automatizado que tem uma certa inteligência para perseguir pessoas já é assustador por si só, como a tecnologia. E não eram seres vivos, eram pessoas. Não, tirando esse do cachorrinho, não tem animais sendo atacados. Só pessoas. Era pessoa. E nessas entrevistas que você fez aí, o pessoal que tá vivo dessa época, eles estão velhos lá, eu lembro do que eu vi, assim, sua idade, tudo. Eles têm algum trauma disso aí? Pra caramba. Ah, tem? Pra caramba. Eu conversei com a galera de Colares, eu conversei com a Gleice, que o pai dela é o Newton, conhecido como tenente e tal. E ela fala, quando era criança, ela fala, mano, quando eu era criança eu não entendia. Porque passava um avião e meu pai se escondia. Caramba. Tipo assim, e tu vê que, porra, os caras têm vergonha de falar. O seu Benedito, dá pra ver que o maluco tá... Mano, eles têm medo durante a noite até hoje. As pessoas têm um trauma profundo desse tempo. E é um negócio que é meio que não é falado. Porque Colares hoje virou a cidade do ET. Tem uns bonequinhos e tu fala, mano, é uma questão comercial. Igual Varginha. É igual Varginha, Tem uma questão comercial. Só que o pessoal fala que isso só começou depois dos anos 2000. Porque a galera ia lá perguntar sobre isso... E a galera, lá é um berçário de arraia. Colares era conhecido por isso, né? Tinha arraia. Você ia lá pra conhecer o berçário de arraia. Depois dos anos 2000, eu falo, mano, a galera tem tanto turista vindo pra cá, mano, então vamos aproveitar esse negócio. Aí tem os ET, né? E aí tem mais essas histórias. Mas na época, tudo isso aconteceu, a gente sabe. Isso só foi se comercializar anos depois. As pessoas não têm esse trauma aí. Tem esse trauma. Pode passar pro próximo. Mas o legal, né, é o que você falou no começo, né? Que ela tem muito matéria de jornal, né? Tem muita Isso matéria. ajuda, né? Isso ajuda demais. Isso é materialidade, porque assim, dá pra contar os exageros, uma coisa, ou década de 70. Dá pra gente falar que esse caso é um Roswell brasileiro. Eu defendo que ele é o maior caso ufológico da história mundial. Mundial. Não tem outro relato parecido. Roswell porque o Roswell não tem muito material, né? Pessoas entrevistadas, fotos. É muito material, cara. É muito material. Esse aí, por exemplo, é quando ele começa a chegar em Belém. Pô, o novo livro do Luiz Elizondo cita esse caso. É um caso que está ganhando um âmbito internacional. Eu vou falar pra mim, hein? Eu vou falar. Naqueles documentos lá, que os Trump vai liberar ou não, se ele liberar o do Kennedy, eu acho que ali no meio, eu acho que no Imaculada Constelação, eu acho que tem coisa de Operação Prato. A gente achou uma trilha das fitas. É que eu falo fita, mas são as filmagens, porque não é fita. Ó, a fita. Super 8, tal da fita. Apareceu a fita! A lendária fita. Agora acabou o chat, cara. Você falou a palavra-chave. Trouxe a fita. Só pra gente passar rapidinho, esse aí são os ataques começando em Belém. Essa aqui é a Maria Augusta, a gente vai falar dela daqui a pouco. Belém, então vamos lá. Os ataques começam ali em Marajó, né? Naquela bacia ali. E você vê que ele vai vilarejos. Ele vai se movimentando. E chega em Belém. Mas ele dá pra entender
se ele aparece ao mesmo tempo ou ele tem tipo uma sequência mesmo, ele é Dá pra ver que sequencial. a extensão dos ataques é grande, é de quilômetros. Mas, por exemplo, enquanto tá atacando aqui, Viseu já não tem mais ataque nenhum. Maranhão não é não tem ataque nenhum. simultâneo. Tá. Não é simultâneo. Dá pra ver claramente que o fenômeno está se movimentando. Tá se movimentando. E ele tá seguindo o rio. O rio do litoral. E indo pro mar. Uma Ele ligação não com a vai- água aí. Ele não vai pro continente. Ele não vai pra muito dentro do continente. Entendi. Todos esses ataques tem. O Bituba tem o rio Bituba. Tem a própria Baía do Marajó. Tem o rio Guamá, se eu não me engano, que passa aí no Jurunas, que é Belém. Que vai desembocar lá na Fazenda Jeju, que também teve ataque. Tudo tem o rio conectado. E estão seguindo pro mar, né? Estão Estão seguindo seguindo pra Belém pra depois ir, Sim. né? Você consegue ver, inclusive isso não é novidade, não é a gente que acha. Isso aí já tem matéria em 78 que fala sobre isso. Pode passar pro próximo da imprensa. Atlântida, é isso. Mas se for parar pra pensar, o oceano tá mais próximo da gente que o espaço sideral Sim. profundo, né? Não tô Até sugerindo que hoje, seja, a mas... gente encontra Olha, animais desconhecidos. É porque eu ia nos voltar. lugares. Volta naquela imagem ali, rapidinho. É porque eu gosto de ler o jornal, cara. É muito bom ler o jornal, cara. Não, mas é legal. É né? muito bom, porque eu ia voltar aqui. Olha aqui, ó. Quem que fala aqui, ó? Dona Neuza Maria, que mora na casa número 77, tem um cachorro grande, que é o terror de quem porventura entra na casa desautorizado. Uma fera. Mas ontem à tarde, quando apareceu um foco de luz sobre uma das suas filhas, Dona Neuza, o consequente alarma e confusão geral, com muita gente entrando na casa, Duque ficou lá mesmo onde estava, dormindo tranquilo, alheio a toda aquela multidão que entrara, e continuou dormindo todo o tempo em que a luz estava presente, cerca de meia hora. Olha que doideira, Que cara. doideira. Mano, e tem uns relatos que são muito engraçados. Tem um cara que é atacado, que ele fala no jornal assim: eu não vou voltar pra casa porque tem forças desconhecidas estão me perseguindo, porque ele é atacado e ele dá uma endoidada. Então tem vários. Mano, tem um que. Cara, a gente não abordou no podcast, uma pena, eu também não separei aqui pra gente, mas tem uma sessão fofoca no jornal. Como é que é? Marido traído acusa a luz de traição. Ai, Taxista de... Desculpa, né, cara? Então, Desculpa. quando chega em Belém, esses casos ficam todos desse jeito. Porque Meu tu vê que o Deus. negócio começa a sair do controle. Porque a população Claro, é muito mais população. Já é né? Belém, né, cara? Já é Por isso que Belém. eu falo, não é difícil criar uma histeria coletiva. Pode ter que realmente acontecer um fato, mas por conta da imprensa e boca a boca, o negócio vai ser um controle. É o que está acontecendo nos Estados Unidos, o pessoal tá tirando em drone com arma. Tipo, Sim. A galera sai do controle muito sai do fácil. controle. Pode passar pro próximo. É a próxima lá. Bom, isso é legal pra caramba, cara. Ficar lendo esses jornais aí. Não, é muito bom, interessante, é né? muito bom. Muito do acervo é do OperaçãoPrato.com. Eles fizeram um excelente lista de material e a gente mandou uma pessoa lá para Pará para ir no acervo dos jornais também para confirmar que pegar. os jornais eram de lá. Aqui é a foto da marca. Ah, tá. Essa é a única foto que a gente tem, então, da marca, né? Da marca que geraria da queimadura. Fica esses pontinhos aí. Que parece aquela pistola de vacina, né? O pessoal da época chama de ferimento sacabocado, que é como se você tivesse, tipo, pra fazer uma biópsia, é um equipamento que, tipo assim, não é um furo, ele arranca um pedaço da pele. Então você consegue ver a capinha de gordura por baixo, né? Então é um ferimento estranho, assim, porque não... Sei lá, um laser fazer, não sei, mas... E essa questão é a única foto. Aí tu fica... Aí vários céticos usam, poxa, não existe, só tem um registro disso. Claro que não existe. E aí, no podcast, eu faço toda uma investigação para saber se faz sentido essa teoria de que esse ferimento pode ser outra coisa e pode não ser. Para mim, eu chego na conclusão que esse ferimento é causado das luzes. Por quê? Porque apesar dessa ser a única foto, a gente tem registros de um mês antes, doutora Velaide, que é a pessoa, né, que depois foi ver os seres, etc. Então você fala, pô, essa pessoa não dá pra confiar. A pessoa pode pensar desse jeito. Mas eu falo, mano, eu vou no primeiro relato que ela deu pros militares. Não tem seres, não tem baralho e tal, mas ela descreve essa parada aqui. Ela fala, ficava uma marca circular, que não dá pra ver na volta, talvez por ela ser preto e branco, mas tem como se fosse uma espécie de marca circular, uma mancha meio avermelhada, e você tem microfurinhos. Ela descreve exatamente esse tipo de ferimento um mês antes dessa foto. Porque eu fiquei pensando, vai que ela viu a foto e se contaminou, claro, memória claro. falsa. Eu não tinha visto. Então eu precisava de uma confirmação que o relato dela é anterior. E tem um documento do OperaçãoPrato.com, que fala, tipo, que é real, fonte fidedigna e tal, que apresenta o extrato da gravação do gravador Uher, e que ela fala lá, ó, as pessoas... Ela fala, não acredito em sangue sendo sugado, não dá pra falar em anemia, que é algo que depois ela vai defender que é anemia, mas o ferimento é desse jeito.
Então, se você levar em conta que talvez ela possa ter sido contaminada mais tarde, aí com certeza ela não. E ela era nova, ela cuidava da unidade de saúde de Colares. Ela era a diretora, né? Super novinha, então na faculdade de 16 anos, tinha 22 anos na época. Né? Imagina, prestando conta para militar, do A2, que Naquela investigava da ditadura. Movimento subversivo. A mulher vai mentir? A mulher vai. Eu não queria essa porra, não. Então. E o ferimento ele ficava? Ele não ficava, ele desaparecia. Ah, ele ele demorava para desaparecia? aparecer e ele desaparecia depois. O que acontece? Não ficava tipo uma cicatriz, então? Não, ficava um hematoma. A doutora Velaide fala que não parecia uma queimadura normal, tipo de água fervente ou algo nesse sentido. Parecia uma queimadura que ela tinha visto em fotografias por radiação de cobalto. Ela descrevia a similaridade. É mais estranho, né, cara? Então, mano, esse caso é uma maluquice, mano. Esse caso é total uma Pô, e maluquice. sobre foto, mano, as pessoas podem achar estranho falar que não tem muita foto, mas nos dias de hoje a gente tem foto, com o celular na mão, você tira foto a hora que você quiser. Quando era criança, não é muito tempo atrás, a gente se arrumava, cara. Hoje eu vou tirar foto. Claro. Tomava banho, claro. trocava de roupa porque ia tirar foto. Então era uma coisa Não, mas é que eu fiquei pensando em ter mais foto por conta dos militares, né? Porque eles estavam ali o tempo todo e tal. Então, mas essa Pensei parada. que eles iam... O que o pessoal fala é que a gente não tem tudo que os militares geraram. E aí. Só que assim. que mandaram para os Estados Unidos. alguma coisa? Então, esse que eu acho que é o documento que tá lá, cara. Então, aí Eu tem acho algumas que é coisas aí. Tranquilo. Pode ir pro próximo. E aí você começa a ver que já começa também uma ligação de gênero também, né? Mas aqui é Belém. Essa moça Aqui foi em já é Belém. A gente tá falando de Preferência? novembro. Uma espécie de preferência, mulheres jovens. Parece que há uma preferência. Assim, eu coloco que existem possibilidades de talvez ser um recorte da época do tipo, o cara machão ali não vai falar, não foi atacado. né? Então pode haver uma contaminação nesse sentido. Aí a gente tem, por exemplo, o Peri Interplanetário só gosta de mulher. A gente tem a Aurora e as Três Marias. A Aurora é a mais famosa do caso. E é um título que vem de jogo. Então. Vampiro Interplanetário é bom demais, né, cara? Nome de filme, mano. Esse é. Ó, marca Então, aí, a Aurora- Maria Augusta foi a que a gente conversou. A gente A achou Maria Aurora é Augusta. que tem a foto. A marca, foto né? da marca, a foto Tá. da marca. E aí as Três Marias. E mano, e a Aurora, mano, ela fala, mano, que a enxaqueca pós-ataque, os sintomas eram que morrer. E tu vê que a galera ficou até hoje essa galera aí toma remédio psiquiátrico. Seria muito doido esse que tá fazendo esse tipo de coisa. Agora, essas aqui, por exemplo, elas são traumatizadas também até hoje. Até hoje. Eu conversei com a Maria Augusta no 12º episódio. Isso, É ela lá que a gente entrevista. Eu tava Tá. cara a cara com ela, que ela falou, mano, ela com lágrimas nos olhos. É que eu falo isso porque a galera me zoa quando eu. As lágrimas dos olhos das pessoas. Mas, cara, a pessoa fica com lágrimas Eu nos sei, olhos. é Ela, claro. ela fica com medo, relembrando. E fala, mano, eu era uma pessoa tranquila e tal. Depois do ataque eu fiquei irritada. Eu mesmo não me reconhecia, as pessoas não me reconheciam, ela ficava irritada. E os sintomas duraram meses, assim, que a galera fala, assim. Até hoje o pessoal fala, às vezes não tem o movimento direito da mão, do lado que foi Então, atacado. será que afetava uma questão neurológica dessas pessoas? Eu levanto essa A hipótese. Silva Mara lá, ela ficou... Então, né? o estado ela da ninguém Silva... consegue falar com ela, né? Não, a família não quer e eu acho que é Tá da certo. hora de ser respeitado e tal, porque é um caso bem complexo, assim, mas ela não voltou mais, assim. Caramba, então esses ataques geraram alguma Tem sequela um da filha neurológica. do Benjamin Amaral Amin, que era o cara que era cético, ele falava, isso é tudo papo. O filho e a filha dele são atacados, saindo de casa. Isso era o cara que cuidava de Ubuntu e a garota diz, e aí novamente, diz que, mas você vê que realmente tem uma questão, e a gente não sabe se é o trauma, a gente não sabe se é algum tipo de característica do ataque que poderia gerar isso. É uma coisa que eu deixo em aberto. Então, por exemplo, eu não chego aqui e vou falar, galera, a luz deixa todo mundo doido, porque eu poderia tratar dessa forma sensacionalista, mas não é isso. A ideia geral é, estamos levantando os dados. Fica a interpretação do público, a gente não tem como provar, mas é isso que é alegado. E aí cada um vai tomar a interpretação. Pode ir pro próximo. Esse fenômeno das opiniões aí é que tem dois médicos que eles vão brigar muito na imprensa, né? Nessa época da imprensa, a imprensa tem uma mudança de rumo. Ela começa a desacreditar os casos. A nossa hipótese é que a ditadura tinha parado da censura de jornais e falou, mano, essa coisa tá saindo do controle. Vamos parar com essa... Isso aqui chegou em Brasília? De alguma Sim. forma? A A investigação? Tem esse livro aqui que eu vi que você... Não é do Marco Seixas, não. É o do Heitor. Ai, caraca. É do... Ai, esqueci o nome. Ai, me desculpa. Ele é do... A gente entrevistou... O Hélio. O Hélio, ele tem um livro chamado Corpos Luminosos. Corpos Luminosos. E é o melhor livro para você ver
uma análise dos relatórios. Ele bate o que foi vazado com o que é oficial, ele faz um estudo de como é que funcionava para a ditadura, como isso batia no SNI, e ele duvida que isso chegou no Geisel. Eu acho que chegou. Eu tenho uma intuição que eu acho que ele talvez tenha Chegaram chegado. no que você diz respeito dele ser informado Dele sobre... ser informado sobre. Ele tinha reuniões todos os dias de manhã com o cara que comandava o SNI na época. Falava, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo preso. Tinha essas reuniões. Então, O existe uma SNI com dúvida. certeza sabia. Não, o SNI estava na Operação Prato. Tava na operação. A primeira parte da Operação Prato, o SNI é o Serviço Nacional de Informação, ele é a CIA dos Estados Unidos do CIA Brasil brasileira. na época, né? E aí a gente pula para 78, quando aparecem as primeiras imagens do fenômeno. E aí a gente tem a imagem mais famosa do ex-o Chupa-Chupa, que ele é uma fotografia que é dito que é do Biamir Siqueira, do Ribamar dos Prazeres, né? Que em conjunto com a dupla dele, o Biamir Siqueira, ficaram 40 dias em Mosqueiro e conseguiram tirar essas fotos. Então essas fotos não foram feitas por militar. Não foram feitos por militar. Essa é a briga que É tem. aí que tá. E é Porque, muito assim, legal o episódio lá que eles o episódio, o cara levanto, fala, não foi o militar, eles falam que foi, mas não porque foi o tem meu uma amigo. foto de 78 que tá aqui no relatório em 77. O que eu tô achando? Isso é uma especulação, eu não tenho como comprovar isso. Eu acho que já estava rolando vazamento já em 77. Eu É acho difícil que... guardar um treco desse, né? Fantástico desse jeito, né? Sim, sim. Eu acho que tem fotos que são dele, Engraçado sim, que a da gente tá no meio da imprensa. ditadura, como que os caras conseguiam vazar as coisas? São corajosos, né? Corajosos pra caramba. E é interessante, enquanto a gente pode ir pro próximo, essa capa de jornal a gente não foi capturada do acervo do estado do Pará e a gente não sabe onde está. Tem gente que está fazendo coleta de informação e não está falando. É um negócio, então a gente só tem essa imagem mais zoada do jornal, mas porque a foto eu vou mostrar a foto. Eu tenho a foto aí para mostrar para vocês a de boa qualidade. A gente pode tirar aí Esse para mim é a imagem mais impressionante da Operação Prato. Parece um disco mesmo, né? Isso aí tem a forma clássica do disco voador. Estado do Pará 78 também, ali de 29 de junho, né, onde começaram a sair essas fotos. Pode ir pro próximo. Ó, isso é construído pelo homem. Já naquela época. Legal, vai a próxima aqui. Isso Aí é a capa, isso aí é a capa do jornal, cara. Olha lá, ó, 29 de junho de 78. Ué, já é 78 então. Já é 78? Já acabou a Operação Prato aí. Ah, então vamos lá. A Operação Prato, ela dura de outubro a novembro, né? Outubro, a gente tem duas fases. A gente tem de outubro até meio de novembro e ela recomeça depois em final de novembro, tem uma pausa, final de novembro e início de dezembro. Oficialmente só tem essas duas fases de Operação Prato. Isso é Operação Prato. Isso é Operação Prato. Que são o quê? 15 dias num e 15 no outro? 20 Mais ou num? menos isso, mais ou menos isso. Então vamos dizer, a Operação Prato, oficialmente falando, ela durou uns 40 dias. 40 dias.